tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estendendo os cumprimentos para o pessoal que está à distância acompanhando a gente pela internet. Nós vamos falar hoje e amanhã, hoje à tarde e amanhã pela manhã, sobre o orçamento público. Eu acredito que aqui a maior parte são servidores do executivo, então a gente vai trabalhar com vocês alguns conceitos e a elaboração da parte do orçamento hoje e amanhã a parte da execução, inclusive com alguma ênfase nessas novas normas contábeis advindas da implantação do plano de contas do setor público. Então hoje a gente vai trabalhar essa parte da elaboração e algumas coisas que, se vocês tivessem um cuidado maior na elaboração do orçamento, na verdade não um cuidado maior, se a Câmara lá da cidade de vocês fosse um pouquinho chata, não passava orçamento de ninguém. Porque quando a gente faz análise dos processos orçamentários e das peças orçamentárias, raramente você encontra um município que está ligado PPA, LDO e orçamento. Vai para a Câmara, os vereadores eles têm o costume de aprovou o PPA, vai para a gaveta e nunca mais é tirado de lá. A LDO a mesma coisa. A LDO aprovou-se a LDO, quando vai discutir o orçamento na Câmara, quais são as peças que as comissões deveriam de ter em mãos para vincular a elaboração do orçamento? PPA e LDO. Mas aí é uma questão que o contador da prefeitura muitas vezes faz adaptação ali. Mas em auditorias, tem que ter alteração. Sim, tem que ter alteração. Isso a gente vai falar aqui. Mas ainda tem muitos lugares que dá o jeitinho brasileiro e não encaminha essa alteração das leis posterior. Mas o que eu falo da discussão não é nem na mudança das estratégias que isso pode ocorrer, mas é na ligação entre as peças orçamentárias. Por exemplo, na LDO, está definido o valor que vai ser o orçamento lá na LDO. Raramente o município respeita o valor que está lá. Você coloca lá como uma previsão de receita, por exemplo, um município pequeno de 50 milhões, e daí faz um orçamento de 80. Se a Câmara quiser, em determinado momento, uma comissão da Câmara, quiser devolver o processo inteiro, ela está amparada legalmente nisso. Então, alguns aqui já fizeram um curso comigo. Quem não me conhece, meu nome é João Henrique. Com especialização em controladoria interna e contabilidade pública. Então, já faz um período que um tempo que eu estou aqui com o pessoal da Unipública, e esses cursos voltados para contabilidade e também ligado ao SINAEM, sou eu que ministro aqui na escola. Então eu coloquei um pensamento aqui, bem antigo, para a gente começar, para vocês terem em mente que isso não é uma coisa nova. O orçamento deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada, para que Roma não vá à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver às custas do Estado. Marco Túlio Cícero, no ano 55 a.C. Parece-me que cai real para o nosso Brasil de hoje, né? Há mais de 2000 anos, né? Cai real para a situação que está no nosso país hoje. Outra coisa que a gente tem que desmistificar, eu acredito que aqui a maioria é contador, ou assessor contábil, ou trabalha na área. Tem que desmistificar que somos nós que temos que fazer todo esse planejamento. O que acontece? Na época de elaborar o PPA, na época de fazer a LDO, na época de encaminhar o orçamento para a Câmara,
É numa salinha fechada, 4 paredes, o contador faz. Tem situações de municípios que você, com essa entrada do portal de transparência hoje, você consegue observar N situações. Tem municípios que passa 5, 6 mandatos, a estrutura do município, do PPA, os projetos e atividades são os mesmos. Tem lá, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação. Aí quando você vai preencher posterior, lá na execução que a gente vai ver amanhã, quando você vai preencher um CIOP, você vai preencher um CIOPS, aí você começa a ter que planilhar tudo ou jogar aleatoriamente, porque você não tem a divisão por unidades. Então o que é o correto? Cada governo que entra, ter a elaboração do PPA, a equipe de planejamento para tal. E não só o contador está lá fechado na sala e efetuar isso. É claro que nós, profissionais, temos que zelar por ética e por qualidade do nosso trabalho. Mas tem o outro lado da moeda. Se eu tenho que fazer sozinho, eu vou tentar fazer o mais prático e mais rápido para mim. Então, tem que colocar na cabeça do gestor que essa questão de planejamento, ela é muito importante para que se chegue aos resultados. Gargalos que acontecem de escoamento de dinheiro público, com o planejamento você consegue estancar. Por exemplo, eu tenho lá no orçamento que eu vou encaminhar para a Câmara, só a Fundo Municipal de Saúde. Eu tenho lá 10 postos de saúde do mesmo tamanho no interior. Se eu estivesse com cada posto de saúde criado uma unidade orçamentária, o que ia acontecer? Qualquer gargalo que acontecesse de desvio de dinheiro ou má gestão, você conseguiria pegar. No acumulado, é impossível. Vem aquele bolo e vai indo daquela maneira e você não consegue filtrar. Por exemplo, uma comunidade X, tantos exames que for concedido. Não, mas esses exames, pela quantidade de população, é impossível que tenha sido feito. E aí entra o nosso colega querido, chamado controlador interno. O controlador interno, que muitas das vezes também, eu acho que eu posso falar aqui, somos nós que fazemos o trabalho deles, teriam uma capacidade de análise melhor dos dados através de um desmembramento disso. O que é política? Política é a resolução pacífica dos conflitos. Compreende um conjunto de procedimentos destinados à resolução pacífica de conflitos em torno da alocação de bens e recursos públicos. Quando se fala em alocação de bens e recursos públicos, remete automaticamente para o orçamento, onde há envolvimento de vários atores, cujos interesses são afetados, positivo ou negativamente, pelo rumo tomado por uma política pública qualquer. Quando a gente anda pelo interior do estado do Paraná, que é a área onde a gente atua e dá consultoria, às vezes você é indagado em determinado município, pertinho do outro, que tem a mesma arrecadação, que tem a mesma estrutura, que tem a mesma fonte de recursos, seja agrícola, seja industrial, ou seja, o mesmo padrão de município. Às vezes você é questionado por um prefeito ou por um técnico, dizendo assim, por que no município vizinho, com o mesmo recurso, com a mesma estrutura, consegue se fazer tanto e eu aqui fico só pagando folha de pagamento e não consigo resolver nada? Daí você entra no portal de transparência, por curioso, desse município e do outro, e vê que a estrutura orçamentária, o QDD nosso que chamamos, daquele município que está em dificuldade, ele tem 5 páginas. Do município que tem um resultado melhor, ele tem 40 páginas. Ou seja, o controle é maior. Quanto maior o nível de controle, melhor é a qualidade da gestão. As políticas públicas decorrem da atividade política e compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores,
decorrente das reivindicações dos atores, trabalhadores, servidores públicos, ONGs, igrejas, políticos, empresários, mídia, determinado grupo social ou até mesmo agentes internacionais. Nós vamos dizer assim, mas, professor, eu vim aqui para falar de orçamento e não de política pública. Mas para a gente adentrar no orçamento, tem que se demonstrar que o orçamento parte disso aqui, de decisões e ações relativas à alocação. Então, um contador de uma prefeitura, por exemplo, de um orçamento de 100 milhões, ele consegue programar tudo o que ocorre? É muito difícil. Tem que ter o acompanhamento das pastas, das secretarias, para que esse trabalho seja feito. Quando um orçamento é bem formulado, o que acontece? O índice de vocês terem projetos de lei na Câmara, de crédito adicional especial, de crédito adicional suplementar, porque agora caiu na moda das câmaras dar 1, 2, 3% de remanejamento, para depender da Câmara para tudo, o município se depara com essa situação. Pode dar 0 para mim, o meu orçamento está bem feito. Quando você parte para a questão da auditoria também, nessa parte orçamentária, tem situações que você vê lá no município, que no mês 2 já existe crédito orçamentário suplementar. Aí o que acontece? Tirou de uma conta que lá em novembro vai efetuar suplementação colocando nessa conta de novo. Então, se você tem um percentual, você queimou esse percentual 2 vezes por falta da gestão das secretarias. Vocês vão dizer assim para mim, mas é muito difícil o secretário que conhece do orçamento. Mas aí é o papel de vocês demonstrar para ele como proceder com o orçamento. Daí tem aquele outro tipo de gestor também, que ele entra e se vislumbra com o poder, e quem é concursado aqui vai atestar isso, e ano que vem provavelmente vai acontecer isso, que o cara chega com aquela sede, com aquela vontade de fazer, de acontecer, e ele monta um orçamento totalmente fora da realidade dele. Não porque o deputado vai arrumar um convênio de 2 milhões, outro deputado vai arrumar 3 milhões, outro deputado vai arrumar 5 milhões. Daí o que acontece? O município tem uma arrecadação efetiva de 50 milhões e tem um orçamento de 100. Aí, está certo que a população está se informando um pouco mais. Mas aqueles vereadores de oposição, eles vão usar o quê? Existe uma grande dificuldade no setor público, seja quem está envolvido ou a própria população, de separar orçamento de dinheiro. Daí eles começam a bater, aqui tem dinheiro, ele não faz porque não quer. Então essa é uma outra etapa na elaboração que a gente vai ver um pouquinho para frente, de como vocês procederem quando um gestor chegar para vocês e falar assim, quero que coloque tudo isso no orçamento. Tá? As demandas que as políticas públicas buscam atender podem ser, por exemplo, reivindicações de bens e serviços, como saúde, educação, estradas, transporte, segurança pública, previdência social, dentre outras. Grande parte da atividade política dos governos se dedica à tentativa de satisfazer essas demandas vindas dos autores sociais. Entram em cena aqueles procedimentos formais e informais de resolução pacífica de conflitos que caracterizam a política. Tem uma outra situação que vocês têm que cuidar muito nessa ligação PPA, LDO e orçamento, é aquela situação assim, obras faraônicas que foi colocado no PPA e ficar repetindo ela dentre todos os exercícios do mandato. Sendo que o PPA dela dizia, por exemplo, 2014, a execução. Eu não posso colocar ele no 14, não executei, coloco no 15, no 16 e no 17. E muitas das vezes, utiliza essa ferramenta, e nós às vezes somos os culpados, para chegar lá no final do ano, quando foi feita aquele mau planejamento
do que tinha de pagar de salários, pega essa obra faraônica e cancela ela inteira e distribui lá entre as contas de salário. Quem que nunca passou por isso? Você vai tirar de onde você não vai usar, que você sabe não vai usar. Mas o repetido erro, todo ano, demonstra a falta de planejamento. A palavra da colega, no início ali do curso, demonstrou exatamente essa questão. Que se não colocar no PPA, não tiver a vinculação PPA e orçamento, não encaminha no SIM-AM. Tá? Não encaminha no SIM-AM. Mas quem já trabalha há um pouco mais de tempo, há de lembrar que 2009 e 2008, o tribunal pedia justificativas daqueles projetos, atividades que não tinham execução. E a tendência é que se volte isso. Até porque vocês sabem que hoje 95% da prestação de contas ela é informatizada, não passa na mão de técnicos. Com isso, o que acontece? As auditorias, as visitas técnicas, elas vão aumentar e muito. De 2 anos atrás, nós tínhamos 30 visitas do tribunal, 30 municípios sorteados. Esse ano já foram para 100. Então, a tendência é que esses técnicos do tribunal vão lá visitar vocês. Só que tem muitas coisas que nós não podemos fazer para ajudar o gestor diante da visita do tribunal. Porque os técnicos do tribunal não querem mais falar com o contador. Eles querem falar com o controlador. Então, para vocês se precaverem, seja tanto na peça orçamentária, como na execução do orçamento, vocês tenham o controlador interno, deixem ele a par. E não é verbal, é documental, memorando. Todo final do mês encaminha balancete, encaminha isso, encaminha aquilo. Porque o que eles podem dizer para o técnico do tribunal e complicar a vida de vocês? Não, eu não faço nada com a controladoria. Aquele relatório é o contador que faz e eu só assino. Então, vocês têm que dar esse conhecimento do relatório para eles, para elaborar. E na parte da elaboração do orçamento, eles teriam que estar junto com vocês, junto com a equipe de planejamento, elaborando isso. Tem outros contadores que fazem de uma outra maneira o orçamento, que é bem prático também. Por exemplo, 30/8 e 30/9. 30/8 e algumas leis orgânicas permitem que se entregue o orçamento em 30/9. Então, você tem que olhar do município de vocês. O que o contador faz? Simplesmente ele pega aquele esqueletão, divide por 7 ou por 8 e multiplica 13,33 folha e obrigações patronais e os outros multiplica por 12 e joga 10%. É esse o orçamento. Mas ele não viu como se comportou a receita orçamentária, não se deparou com toda aquela análise que tem que ser feita de como proceder. Com essa crise financeira e tudo, vocês acham que o orçamento de 2017, ele, na maioria dos municípios, principalmente nos pequenos, ele pode ser maior que o desse ano? Um orçamento bem feito, 2017 tem que ser menor que 2016. Porque a arrecadação diminuiu monstra. Até o mês de abril, eu tinha visto, tinha município que tinha perdido 21% da arrecadação em relação ao exercício anterior, a 2015. Então, se eu projetar um aumento de despesa, jogar esse 10% a mais e trabalhar nesse sentido, o que vai ocorrer? Provavelmente vai ter um déficit orçamentário. E um déficit financeiro posterior que dá reprovação no Tribunal de Contas. Então tem que ter essa programação, que é uma outra coisa que a gente vai tratar depois, que é outro documento que teria que ser gerido mês a mês, que é aquele decreto da programação financeira. Eu conheço lugares até que esquece de efetuar aquilo e começa a encaminhar o SIM-AM em maio e manda sem publicação, sem nada aquilo, porque esqueceu de fazer o
cronograma de desembolso e a arrecadação. Então, o que tem que acontecer é ter esse controle. Porque o que vocês mandam para o tribunal no SIM-AM? O sistema de vocês automaticamente pega o valor da receita, divide por 12 e manda para eles. Agora, essa variação, quando você comportou negativo ou positivo de um mês para o outro, vocês têm que entrar todo mês e ajustar isso. E quem que ajusta? Quase ninguém. Após definidas as políticas públicas, compõe a agenda governamental, constituindo diretrizes de governo para a elaboração dos planos e orçamentos. A fase seguinte, então, seria planificar tudo isso, quando da elaboração do PPA. Não sei se vocês já entraram, não sei se no município de vocês, mas eu andei olhando essa semana na questão do registro e candidatura dos candidatos, futuros candidatos aí que a partir do dia 16 vão estar disputando a vaga de prefeito. E o ponto que me interessava era olhar os planos de governos deles registrados na Justiça Eleitoral. De 4 ou 5 que eu vi, ao mesmo tempo eu fui lá no portal de transparência do município, e 80% daquelas propostas deles não consegue executar. Então a pessoa faz um processo monstro, entra com uma vontade e se depara com uma situação que ele não vai conseguir executar. Então, para o próprio candidato, ele deveria de ter conhecimento do orçamento público, de quanto o município arrecada, e não sair por aí prometendo emprego, prometendo estrada, prometendo isso, prometendo aquilo, que ele não vai poder cumprir. Isso que denigre muitas vezes a imagem do político. Nem todos são corruptos. Mas quando ele chega lá, a realidade é diferente. E vocês que estão lá dentro do município sabem disso. Para tudo isso funcionar bem, e a gente ter um orçamento perfeito, uma execução correta, nós temos que seguir alguns trâmites. Que as políticas públicas, que seria o plano estratégico, para tantos anos, que nada mais é aquele plano diretor, que todos os municípios foram obrigados a fazer para pegar recurso aqui no SEDU, lembram acho que 2005, 2006, que foi aquela febre, que todo mundo tinha que ter o plano diretor feito para obter recurso de operação de crédito. Esses planos diretores, teve empresa que vendeu o mesmo plano diretor para 20, 30 cidades. Se ia lá numa cidade lá do norte e falava sobre porto, sobre populações de pescadores, nem Rio Grande tinha perto do município. Falava do litoral, falava das praias. Então, a maior parte dos planos diretores, contratadas aquelas empresas naquela época, não vinha a realidade do município. E por isso que eu falo que tem que ter uma equipe de planejamento. Que esse plano diretor, as mutações no plano diretor, elas devem ser feitas por membros de dentro do município. Secretários, efetivos, médicos, a sociedade em si envolvida. Para se ter o diagnóstico real do município de vocês. Tendo isso, temos que planejar o PPA, que é a médio prazo. Ou seja, segundo ano de mandato e o primeiro ano do mandato seguinte, até o primeiro ano do mandato seguinte. Com isso, vai refletir no orçamento de curto prazo, que é o exercício financeiro. Cabendo isso para os destinatários das políticas públicas. Como que funciona essa integração? Através dos três instrumentos de planejamentos, que são o PPA, a LDO e a LOA. Através dessas três peças orçamentárias, gera-se ação para chegar a um resultado positivo. Que o PPA planeja, a LDO orienta e a LOA executa. Políticas públicas e programa de governo.
não se dá tanta importância para a LDO, seja vocês lá no Executivo, quanto no Legislativo. Agora, quando você tem uma Câmara que é extremamente oposição a vocês, e é um caso que em 2013 eu passei numa prefeitura que eu dava assessoria, e foi até engraçado que depois os vereadores queriam me surrar. Era um vereador de situação e 8 de oposição. E no primeiro ano, quando foi elaborada a LDO, eu já desconfiei. Bom, 8, o que vai acontecer? Eles vão me travar o orçamento lá na frente. O que eu fiz para resguardar o orçamento para o prefeito poder trabalhar? Todas as amarrações que eu faria na lei orçamentária, eu fiz lá na LDO. Dentre as quais, o percentual de remanejamento de crédito suplementar. Como que eu faço isso, professor? Eu faço da seguinte maneira. Em determinado artigo da lei, logicamente que longe de onde fala de crédito adicional, eu coloco um artigo dizendo o seguinte, que fica o executivo municipal autorizado a efetuar remanejamento, por exemplo, de 10% do valor total do orçamento, consignada na lei orçamentária, e a mesma não poderá sofrer emendas do aprovado aqui. Quando você encaminha orçamento, o que os vereadores vão fazer? Procurar onde está, porque eles só veem isso, né? Procurar onde está o percentual. Eles não veem as ações, não veem nada disso. Aonde que está, e se não vai tirar subsídio deles, não vai tirar repasse da Câmara, é basicamente isso que eles fazem. Quando ele procura lá, ele depara assim o seguinte, fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar créditos adicionais suplementares de acordo com o artigo, por exemplo, 26 da lei número tal, e não fala o valor do percentual. Ele vai fazer uma amarração. Bom, onde é que está isso? A lei é LDO. Vai lá, está lá. Aí o que ele tem que fazer para poder ter emenda nisso? Ele vai efetuar o seguinte, ele tem que entrar com um projeto de lei para alterar a LDO, para depois poder alterar o orçamento. E até o dia 15 de dezembro ele tem que entregar o orçamento. Ele vai ver isso 2 sessões antes de encaminhar o orçamento para a prefeitura. Ou seja, não pôde fazer nada. Um outro mecanismo que eu vou ensinar para vocês também depois, é quanto você estipular dentro do orçamento, da lei do orçamento, ou na própria lei da LDO, ferramentas para descontar valores do percentual dado pela Câmara. Por exemplo, remanejamentos dentro do mesmo projeto de atividade, com a mesma fonte de recurso, não conta para o percentual. Transposição, não conta para o percentual. Crédito aberto por superávit financeiro, não entra. Mas tudo isso tem que estar consignado na lei de vocês, no corpo da lei. Se não tiver no corpo da lei, não adianta nada. Tem que passar tudo pela Câmara. E na hora de eles analisar, eles não veem esse tipo de coisa. Aí depois de um tempo, eles questionam, mas como que abriu o decreto, sendo que nós demos um percentual zero ou um percentual pequeno? Por quê? Porque tem a prerrogativa na hora de você montar a lei. Agora, o correto é fazer essas amarrações quando vocês tiverem problemas com a Câmara na LDO e não no orçamento. Você só remete do orçamento para o artigo da LDO. Nem cita percentual, valores, nada. Faz a amarração lá. O que acontece? Você pode ter sucesso 1 ano, pode ter sucesso 2. Mas uma hora ou outra eles vão cair em si nesse sentido. Mas isso demonstra que as peças realmente são amarradas uma à outra. Agora vamos inverter o lado. Eu, ou qualquer um de vocês, ser candidato a vereador, é contador, sabe como é que funciona o processo orçamentário e vai legislar na Câmara.
E o que aconteceu? Por algum motivo, vocês tiveram que pedir demissão por perseguição política, alguma coisa assim, porque vocês sabem que o concurso não segura ninguém, se o prefeito quiser, né? Infelizmente é assim que funciona. O que acontece? Eu, de poder das 3 peças orçamentárias, presidente de uma comissão ou relator de uma comissão, eu posso devolver tudo, o processo orçamentário. Primeiro, se o valor consignado lá na LDO não bater com o valor do orçamento. Eu tenho que ter, se eu descrevi na LDO que o orçamento vai ser de 50 milhões, as diretrizes são de 50 milhões. A não ser que eu prove que eu tive um aumento da arrecadação em alguma situação, através de uma nota explicativa dentro do próprio orçamento. Planejamento público é a definição de objetivos e o estabelecimento dos meios para atingi-los. Base legal, Constituição de 88, no artigo 174, que diz: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. E no artigo 165, apresenta os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. Depois do ano 2000, nós temos uma outra situação para aumentar um pouquinho aqui, que é a nossa LRF, que ela faz algumas menções, né, que a gente vai ver à frente, quanto à elaboração do orçamento. Quais que são as exigências atuais hoje para elaboração do orçamento? Participação social, artigo 1º da Constituição Federal. Estado Democrático de Direitos. Artigo 48 da LRF. Participação popular na elaboração e discussão dos planos e orçamentos. Aqui uma outra coisinha engraçada. Quando você fala em participação popular, remete a quê? Audiências públicas. Daí, você tem vários tipos de audiências. Por exemplo, da LDO e do orçamento, não é a Câmara que tem que efetuar audiência pública lá na Câmara, convocar para que os técnicos da prefeitura vão. A audiência tem que ser realizada antes do encaminhamento da proposta para a Câmara, de preferência num prédio da prefeitura. Daí, para atender a exigência que o tribunal pedia para marcar lá a publicação da ata, etc. e tal, o que muitas vezes você se depara quando você vai procurar esse tipo de documento? Que a ata existe. Mas a ata foi feita dentro da sala da contabilidade, tem 9, 10 assinaturas só dos funcionários. Não tem edital publicado, não tem convocação pública, não tem nada disso. Então, qual que é a participação popular nisso? É zero, nem conhecimento ela teve. Então tem que ter muito cuidado, principalmente nesse ano político, que nós vamos ter 2 audiências complicadinhas para fazer, né? Que agora, para quem tem que encaminhar até dia 30 o orçamento para a Câmara, tem que efetuar uma audiência e ter a publicação dessa audiência por orçamento. E depois nós temos, pertinho da eleição, que é até dia 30 de setembro, a audiência da avaliação das metas da LDO. Que aí tem que trabalhar, às vezes, 2 materiais para levar. Conforme for a situação, você leva um material, conforme for a outra. Por exemplo, tem um município que eu dou assessoria, que eu vou efetuar audiência pública, que o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento é candidato a prefeito. Você imagine como que vai ser trabalhada essa audiência. O cara vai bater a torto direito. Nessa questão da avaliação das metas, também tem uma situação da audiência que 80% dos municípios faz audiência errada. Vocês levam lá a audiência, arrecadou tanto, gastou tanto em combustível, nisso, naquilo, não sei no que, tanto de despesa com o pessoal, e acabou. Quando se fala avaliação das metas, é aquilo que está estabelecido na LDO.
resultado primário, resultado nominal, despesa com pessoal, gasto em saúde, gasto em educação, era meramente isso. Não tem que ficar lá esmiuçando tudo da prefeitura. Para isso tem portal de transparência. Então, o que está nas metas fiscais, na avaliação das metas, é o que você leva lá. ênfase na realização e resultados. Orçamento moderno, ênfase nos fins, sociedade, e não nos meios, administração. E deve refletir a realidade, princípio do equilíbrio das contas públicas e metas realistas. Arrecado tanto, posso gastar tanto, dentro da estimativa da receita. Tá? Uma outra coisa que vocês têm que cuidar, e é bom até marcar isso, quanto a... eu vou passar para vocês na área do aluno depois, amanhã, um modelo de lei por orçamento, já com as mudanças advindas de várias situações que vão ocorrer ano que vem. Por exemplo, uma delas, subvenções sociais. Até agora, era a bel prazer. O município dizia para quem que ia fornecer a subvenção, e se ele não quisesse fornecer para outro, não era obrigado. Agora vai ter que ter o credenciamento, habilitar essas pessoas, um edital de chamamento, para que quem tiver interesse venha participar. E isso tem que constar no orçamento. Constar na lei do orçamento de vocês, 14.310, se eu não me engano, a lei, ou 13.410, agora me fugiu, a lei do marco regulatório. Então, vocês têm que colocar na proposta orçamentária de vocês, quando fala lá em determinado artigo a respeito de concessão de subvenção social, que teve a mudança da lei, do marco regulatório, e tem que seguir as seguintes etapas para que se possa conceder o crédito. Aonde estão essas exigências? Na Constituição Federal, artigo 165 e o artigo 35, na Constituição Estadual, na Lei de Responsabilidade Fiscal, através do artigo 5º, artigo 16 e o 63, na Lei Federal 10.157, Estatuto da Cidade, instituindo o Plano Diretor dos Municípios, no artigo 40, e seguir o que diz a Lei Orgânica do Município. Tá? Requer setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado. Eu sempre brinco que o contador ele sempre acha que o serviço vai terminar em algum dia, né? Você fala assim, graças a Deus estou terminando de protocolar a prestação de contas em março, acabou, vou tirar uns dias de folga. Você termina dia 31, encaminha, começa a dita cuja LDO, que alguns municípios têm que encaminhar até dia 15, outras até dia 30. Daí passa isso, já tem o SINAM que está atrasado desde janeiro e vem vindo e tem que pôr em dia, e isso, aquilo e vai. Aí já vem o orçamento, que eu tenho que ficar fechado numa sala, não atender ninguém para efetuar o orçamento, porque ninguém me ajuda. Aí quando eu estou fazendo isso aqui, atrasou todo o serviço para lá. E assim é a vida nossa, desse jeito. Então, vai ter que um dia, a partir de nós mesmos, de repassar isso para alguém efetuar. Eu vou efetuar, lançar no sistema de contabilidade o processo do orçamento. Mas eu quero rascunhado para mim quais são as ações. Instrumentos fundamentais de planejamento, de acordo com o artigo 165, que é o PPA, Conjunto de Programas para 4 anos, a LDO, que é a priorização anual dos programas, metas fiscais, e o orçamento anual, a alocação de recursos para execução dos programas. Quando se fala muito aqui em LDO, vocês têm que cuidar com uma situação que está pegando moda agora. Quando você fala em metas fiscais, até um tempinho atrás, até 300, 400 dias atrás, metas fiscais, ninguém nem queria saber o que é metas fiscais. Hoje, com essa questão do impeachment, o que está acontecendo? Todo mundo quer entender o que é essa questão de metas fiscais. E se você fizer uma análise no próprio portal de transparência
do município de vocês ou de municípios vizinhos, vocês vão ver que os prefeitos fazem crimes fiscais, que muitas das vezes nós efetuamos os crimes fiscais para eles, diretamente. Decretos abertos sem passar pela Câmara, em desacordo com a lei, porque o nosso tribunal também não está mais controlando aquele questão do percentual. Em 2012 eu vi uma análise de uma conta esses dias, que o percentual era 0 e o tribunal não fez menção nenhuma aos créditos adicionais abertos acima do limite consignado pela Câmara. Mas e se tem um vereador que resolve pegar isso? Então não é porque o tribunal não está efetuando o controle que eu vou deixar de fazer. Não. Nem dentro do AM. Você pode pegar o resultado das contas quando fala lá em abertura de créditos adicionais, ele nem carregando. Vinha um demonstrativo, muitas das vezes você tinha que mandar cópia dos decretos para lá, publicação, isso acabou tudo. 2012 eu tenho como afirmar que não, porque esse município era consignado 0 e teve N abertura de créditos. Talvez por ser o último ano de mandato e tal. Mas voltando aqui na questão das metas, esses dias eu tive uma situação que me chamou assim, a pensar essa questão da qualidade do serviço que nós prestamos enquanto contadores para os municípios onde a gente atua. Que é, volto a dizer, essa ligação dos valores entre principalmente LDO e orçamento. Eu moro numa cidade do interior e eu participo de uma associação, digamos assim, e onde a gente se reúne uma vez por semana para traçar metas dessa associação. E um médico chegou para mim nessa reunião e no intervalo dos assuntos ele veio e me perguntou assim, viu, João, você trabalha na área pública, né? Eu trabalho, já faz tempo e tal e tal. E o que você acha dessa questão do impeachment? Não, eu não estudei a fundo, mas aonde está se apegando, realmente o documento vetava isso. Ele falou, pois eu estava no final de semana curioso e fui ver o que é meta fiscal, o que é isso, o que é aquilo. Um médico, tá? E daí a minha curiosidade foi além. Aí alguém falou para mim em portal de transparência. Daí eu entrei no portal de transparência do município e fui conferir as metas fiscais do município e o que estava sendo executado. Daí ele falou assim, se tivesse algum vereador nosso ali que quisesse caçar o prefeito, poderia caçar. Eu falei, mas como que você chegou a essa conclusão? Não, tem 5 decretos que estão em divergência com o que diz a lei orçamentária e o que diz a LDO nas metas fiscais. Um médico. Então vocês vejam bem que a população está começando a tomar interesse por isso, né? Muitas das vezes quando a gente vai fazer orçamento, e eu já há 20 anos já fiz muito isso, hoje eu cuido um pouco mais. Você ia protelando e protelando. Faltando 4 ou 5 dias para o prazo final na Câmara, daí você se fechava numa sala, ficava louco dia e noite lá dentro da prefeitura, saía 10, 11 horas da noite da prefeitura para efetuar o orçamento. Tudo em divergência de LDO, divergência de PPA, nada casando com nada, simplesmente pegava e jogava de um ano para o outro, jogava um percentual ali e foi embora. Então isso tem que cuidar muito hoje com esse tipo de questão. Processo integrado de planejamento e orçamento. Este aqui é aquele arquivo lá que vai para o tribunal, que é chamado correlação PPA-LDO, e depois tem um correlação LDO-orçamento, que nada mais é que isso aqui, que é o PPA nosso agora, 2013 e 2017, que vai ter uma LDO para 2014 e uma LOA para 2014. Dentro aqui desse PPA, existe um anexo, e lá dentro dos sistemas de vocês podem tirar ele, quais que são as ações previstas para aquele exercício que você vai elaborar o orçamento. Então nós vamos elaborar o orçamento para 2017 aqui, eu vou entrar lá no PPA e vou tirar um anexo de todas as ações que estão no PPA para esse exercício de 2017. Agora,
tem uma brecha nessa questão de você passar uma ação para o outro exercício. Por exemplo, era para executar em 2016, mas vai ter que executar em 2017, que é a questão dos convênios. Por isso eu sempre falo nos cursos, e eu tenho isso comigo, convênios com execução, seja federal ou estadual, nunca coloca na peça orçamentária. Abre crédito especial depois, quando o recurso entrar aqui. Daí tem uma outra questão ainda. Lá na execução desse convênio. Se eu tenho a receita prevista para entrar, por que eu vou abrir um crédito adicional especial este ano, se eu sei que não vem este ano, que vai vir ano que vem, se vir ano que vem, por que eu vou abrir um crédito especial para ter alguém na Câmara para bater em mim como administrador, se o dinheiro nem veio ainda? Eu não sei se aqui tem algum município que aconteceu isso, mas vocês lembram que o governo estadual em 2013 para 2014, um pouco antes da eleição de 2014, ele liberou para os municípios do interior quase que R$1 milhão para cada município para calçamento. Teve vários municípios que tiveram isso, que era para assentamento, que era para vila rural, que era não sei o quê. Resumindo, em 4 municípios que eu vi, repassou 90 mil e cancelou o convênio. Aí foi feita uma licitação de 1 milhão, né? Foi cancelado o convênio, teve que cancelar o empenho. Imagine todo o estresse que causou isso pela pressa de efetuar. Eles vão perguntar assim para mim, mas e no caso de convênio, na execução, é melhor empenhar a obra pelo total ou empenhar ela por medição? Neste ano de 2016, que é o último ano de mandato, principalmente se vocês tiverem uma contrapartida grande desse valor, empenhe por medição. Por quê? A lei da responsabilidade fiscal veta que vocês deixem despesa sem pagar, que não tenha cobertura financeira. Vou dar um exemplo disso. Determinado município fez uma operação de crédito aqui para revitalizar determinada rua do município. Custo de 4 milhões. Tinha uma capacidade de endividamento de 2.900 e 1 milhão e 100 era contrapartida. Se eu empenho esse 4 milhões, separadinho lá, 1 milhão e 100 de contrapartida e 2 milhões e 900 de convênio, o que vai acontecer no final do ano? Se eu não tiver esse 1 milhão e 100 em caixa, vai reprovar as contas. 1 milhão e 100 ou 900 ou 800, o valor que faltar a medição. Então, neste caso, quando tem contrapartida alta, você faz por medição da obra. Tá? E se passar de um exercício para o outro, aí você abre um crédito adicional do que faltou. O porquê de não prever no orçamento o convênio? Cria uma expectativa que ainda não ocorreu. Além do que, né, com essa questão de participação popular, de portal de transparência, hoje todo mundo tem conhecimento. Então eu vou no orçamento lá, não, tem aqui que isso aqui é dinheiro para executar determinada obra. Só que não veio nada ainda, só está aberto lá. Daí aquele prefeito mais afobado manda fazer a licitação, já deixa o contrato assinado e o dinheiro não vem. Então, nesse ponto vocês têm que orientar o gestor de vocês para evitar esse tipo de transtorno. Conteúdo básico de acordo com a Constituição. O que o PPA tem que conter no mínimo? A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, estadual ou municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para relativas programas de duração continuada. Aqui que muita gente tem aquela dificuldade em distinguir códigozinho 1 de códigozinho 2.
O que eu coloco como projeto, o que eu coloco como atividade. Tudo que for continuado dentro da administração, você coloca como atividade. Os programas federais, por exemplo, da assistência social, eles não podem ser programas aqui na execução do município. Eles têm que estar como atividade. Por exemplo, o PET. Você sabe que o PET vai passar de ano para ano, ano para ano, ano para ano. Então, não é finalístico. Eu coloco como projeto tudo que é finalístico. Prazo para iniciar, prazo para terminar. Depois do PPA, nós passamos para a LDO, que vai abrir um pouquinho mais essa questão regionalizada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que disporá sobre as alterações da legislação tributária. Tá? Então, na LDO, ela vai ter buscar lá do PPA, né, e vai trazer um resumo dos grupos de receita e grupo da despesa. Então, na LDO, você não vai abrir o que é salário, o que é obrigação patronal, o que é combustível, o que é isso. Você vai ter lá despesa corrente, pessoal em cargos, outras despesas, despesa de capital e investimentos. Isto, com valores totais. Diante desta previsão da LDO, é que na época da proposta orçamentária você vai abrir. Então lá, receita corrente, receita tributária, IPTU, ISS, ITBI, e assim por diante, até chegar nas deduções da receita. A Lei Orçamentária Anual compreenderá orçamento fiscal dos poderes, órgãos e demais entidades da administração direta e indireta, o orçamento de investimento das empresas, o orçamento da Seguridade Social. Quando você tem autarquias no município, tem que ter a consolidação nessa lei. Ou seja, a que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quanto à proposta setorial que fala, que é já os municípios maiores fazem essa adaptação. Cada um faz o seu orçamento e vem e consolida no município. Leis de rito especial. O Executivo tem prazos constitucionais para enviar os projetos do PPA, LDO e a LUA, e o Legislativo para devolvê-los para a sanção. Orçamento misto. No Brasil, elaboração pelo Executivo e aprovação pelo Legislativo. Quais que são os prazos? Para o PPA, até 30/8, sendo o primeiro ano de mandato, e até 30/8, não sendo o primeiro ano de mandato, quando você tem alterações de natureza de grande porte. E o Poder Legislativo tem até 15/10 para devolver, ou até 15/12, no caso dos demais mandatos. Na LDO, alguns municípios é 15/4, porque está na lei orgânica, e o constitucional diz que é 30/4. E a Câmara tem até 30/6, ou abre-se uma brecha até que tenha-se o recesso parlamentar. Até a última sessão antes do recesso parlamentar. E o orçamento até 31/8, ou 30/9, dependendo da lei orgânica do município, e a devolução pro município até 15/12. Nesse orçamento, ele deve conter programas para atender a sociedade. Através de como que eu faço isso? Levanto o problema, a demanda, faço o planejamento expresso de como vai ser resolvido isso, tá? Executa esses programas, existe um monitoramento, a avaliação, depois da avaliação das metas, a revisão. Vocês vejam bem, quem faz o SIM-AM já percebe essa situação. O tribunal até aqui, e ele não está cobrando que você faça justificativa da não realização, mas todo ano
você tem um arquivo que manda em dezembro lá, que é avaliação das metas da LDO, do PPA e do orçamento. Então, o sistema só está gerando isso e mandando para lá. Pode acontecer que, num futuro bem próximo, eles peçam justificativa disso. Daí, quando eu falei lá no começo para vocês, para evitar de ficar colocando o mesmo projeto, atividade, ou projeto ou atividade, que não ocorreu nenhuma movimentação no exercício em exercícios seguintes, é que isso comprova que não existe planejamento nenhum. Se você já sabe que aquilo não vai acontecer, que não vai ser feito, por que você insiste em deixar no orçamento? Não tem porquê. Não executou 1, 2 anos, você não vai executar para frente. Ciclo orçamentário. Então, nós temos um ciclo para toda essa elaboração e execução. É um conjunto de fases que compreendem atividades típicas do orçamento público, desde a sua elaboração até etapas posteriores à sua execução. É formado pela fase de elaboração, aprovação, execução e controle, entre parênteses, avaliação. Então é isso que a gente estava falando. Os dados estão indo para o tribunal que vocês não executaram. Então, como mudou com aquela Instrução 108 de 2015, a análise das contas, que passou para aquele procedimento remoto, que muitos de vocês podem ter recebido já aquele SIGARP, que é a avaliação separada dos procedimentos, dos atos de gestão, vocês podem receber alguma coisa nesse sentido, pedindo justificativa para essas questões. E daí eu vou responder o que nisso? Se 4 anos eu deixei o mesmo projeto lá e não executou, eu tenho uma resposta? Vamos mais além. Eu cancelei para a folha de pagamento em dezembro isso, ou cancelei para determinada outra despesa corrente. Tiro do investimento e coloco para a despesa corrente. Então, tem que ter cuidado com essa questão de ter o orçamento próximo à realidade que vocês têm no município. O ciclo orçamentário é maior que o exercício financeiro. A fase de elaboração ocorre antes, enquanto as fases de controle e avaliação ocorrem depois. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Elaboração. Até 31 de agosto de 2013, a Câmara aprovou em 22 de dezembro de 2013 e a execução foi feita em 2014. O controle em 2014 e 2015. Essas contas mais novas, o tribunal está efetuando, entre aspas, o julgamento delas rápido. 2015 já saiu até na página do tribunal esses dias aí que 4 municípios já tinham sido aprovadas as contas em primeira instância, sem contraditório e tal. Quando se fala um pouco atrás, isso era mais demorado. Tem contas aí, eu tenho contas de município de 2004 que está rodando aqui no tribunal ainda, que não foi aprovado. Então, quanto mais demora, mais difícil é de se justificar. Corresponde ao período de tempo em que se processa as atividades do orçamento, desde a concepção até a apreciação final. Então, elaboração, apreciação, discussão e estudo na Câmara, votação e aprovação. Execução orçamentária financeira, controles, o interno e o externo. Vocês viram naquele relatório do controle interno que foi para o tribunal esse ano, que tem N situações que o controlador está testando que está ok e que o tribunal só vai vir numa auditoria verificar? Então, digamos assim, o controlador interno atestou que todas as contas bancárias estão conciliadas, que o saldo está bonitinho, que todos os meses colocou lá no SIM-AM o saldo de banco e fez a conciliação. Daí o tribunal vem aqui e viu que o contador, para ser rápido, ele pegou e copiou o saldo contábil todos os meses para não fazer conciliação e só em dezembro fez a conciliação. Quem que atestou que estava correto? Controlador. O controlador vai ser penalizado nesse sentido.
Por isso que o tribunal utilizou essa instrução 108 para desmembrar a análise das contas a análise dos atos de gestão. Na análise das contas, que era um julgamento político, era só o prefeito que era penalizado. Com esse sistema agora, vai contador, vai controlador interno, vai secretário, vai qualquer pessoa envolvida nesse processo em si. Esses dias, só a critério de exemplo, fugindo um pouquinho, não sei se vocês acompanharam no site do tribunal, uma questão do município perto de Guarapuava, Pinhão, a respeito de combustível, do controle de frotas. O controle de frotas era feito numa planilha do Excel, fechado numa sala, todos os meses era a mesma quantidade de combustível que era utilizado. O cara só jogava lá em cima quantos litros de diesel foi comprado, quantos litros de gasolina e quantos litros de álcool. A média já fazia tudo automática pela planilha ali. Não se sabia se o carro tinha andado ou não tinha andado. Quase 4 milhões de combustível num ano. Aí o tribunal foi lá e estendeu essa análise para os 2 anos da frente. Era 2013, acabou pegando 14 e 15. E por que o tribunal foi lá? Porque a resposta que o prefeito deu, o prefeito, no caso o controlador interno, provavelmente fez a resposta, não foi convincente. Ele atestou a confissão dele na resposta para o tribunal. Então tem que cuidar muito que tipo de resposta faz para esses questionamentos do tribunal para não incriminar a pessoa. Fases do ciclo orçamentário no legislativo. Apreciação e adequação do PPA, a apreciação e adequação da LDO, a apreciação e adequação e autorização legislativa na proposta da LOA, a avaliação de execução e julgamento das contas. Nesses 3 itens aqui, os 3 primeiros, vocês têm que ter um cuidado muito grande no que diz respeito a aceitar as emendas do legislativo que vem no final do ano. Por quê? Se agora, para tentar fermentar uma candidatura, uma reeleição de vereador, eu começo a formular na minha cabeça que eu vou efetuar um monte de emenda para o orçamento do ano que vem, visando que eu tenha sucesso na eleição. E já protocolo agora 31/8, antes mesmo de passar das comissões, eu já estou com as propostas lá de emenda. O que vai acontecer com isso aqui? Provavelmente essas emendas não vão estar previstas no PPA e nem na LDO. E cabe a vocês, como técnico, quando virem essas emendas, orientar o prefeito a efetuar o veto. Mesma coisa, 2015. Vocês sabem que o ano eleitoral tem uma série de vedações para os gestores públicos. Em um município que eu assessoro também aconteceu isso. O vereador, 3 vereadores de oposição, por sinal, fizeram emendas no orçamento de teor que complicaria a vida do gestor neste ano. Uma delas era doar cadeira de roda motorizada. Qualquer tipo de distribuição de material ou bem só pode ser executado em 2016 se tivesse sido executado em 2015 em consonância com PPA-LDO. Foi vetado. A Câmara conseguiu derrubar o veto? Não. Não tem como derrubar, porque foi amparado legalmente. Mas aí que vocês têm que cuidar muito, justamente, por ser o último ano de execução do PPA o ano que vem, nessa formulação do orçamento de vocês para o exercício seguinte. Quando falei em proposta setorial, essa questão de proposta setorial, nos municípios maiores ela já é feita. Foi desenvolvido com o propósito específico de servir como instrumento facilitador da etapa de elaboração das propostas orçamentárias pelos órgãos e entidades e do registro de informações relacionadas à proposta setorial, como detalhes suficientes para subsidiar o desenvolvimento das análises técnicas e do processo decisório. O que nada mais é que isso aqui? Quando vai elaborar PPA, a LDO não, mas o orçamento e a PPA, o que deveria de ser a prática?
reuniões com no mínimo de 60 dias de antecedência de encaminhamento da proposta orçamentária, de análise de como se comportou as ações no PPA e no orçamento anterior, para se projetar lá na frente. Daí eu pergunto para vocês, quando que você consegue um secretário de saúde sente com você e fale sobre isso? Quando que você consegue um secretário de educação sente lá e faça com você? Eles estão só correndo. Daí sobra tudo aqui, né? Aqui que eu digo para nós. Depois você faz uma projeção de acordo com essa situação que você já viveu, simplesmente transfere para frente o que já aconteceu. E lá na Secretaria de Educação, por exemplo, remanejou vários funcionários de uma fonte para outra. Criou-se uma situação que tirou, por exemplo, da fonte 303 para a fonte 495. Daí o teu orçamento está como? Tudo projetado na 303. Daí o que tem que efetuar? Abertura de crédito suplementar, se existir a dotação, ou especial. Só que vocês sabem que de fonte vinculada para fonte vinculada eu não posso transferir. Aonde que vai sacrificar isso? Na fonte 1000, que são os investimentos, que são os valores, digamos assim, de livre abrangência em vários setores. Então você vai sacrificar uma outra secretaria para isso. Uma dica que eu dou para vocês quando vão elaborar a proposta orçamentária também, quanto aos setores que têm fonte vinculada. Para material de consumo, serviço pessoa jurídica, vocês sempre deixem uma conta de despesa nesses grupos na fonte 1000. Por quê? Se você tiver um problema de uma frustração de receita e você já tiver despesa ali para alocar naquele valor, você facilita esse trâmite nesse sentido. Para a saúde e para a educação, também deixar para salário e para obrigação patronal fonte livre. Por quê? Tem sistemas que permitem que você trabalhe lá dentro. Vamos pegar o Fundeb, por exemplo. Que permite que você trabalhe a qualquer momento, por lançamento, de distribuir mais recurso para 60 e menos para 40. Mas tem sistemas de informática que é travado, é 60, 40, e você tem que editar no AM, editar o arquivo do AM se você quiser alterar esse percentual. Para quem usa esse tipo de sistema que não permite essa alteração, também deixe uma fonte de recurso 1000 lá no projeto de atividade dos 60% do Fundeb, para, se vocês gastarem mais que os 60, vocês ter cobertura para fechar isso em dezembro. Para o ano inteiro, na verdade, você quase não usa isso, mas em dezembro é uma carta na manga você ter essas questões para fechamento de fonte. Principalmente quando a tesouraria não colabora muito com vocês, né? Porque tem casos que a tesouraria, a fonte, você vai de mês para mês jogando e aumentando a diferença e daí vai para fechar em dezembro. Um outro risco que vocês correm esse ano é essa questão do fechamento da fonte. Por causa de aplicação de recurso, né, seja do Fundeb, Educação, Saúde, e ainda deixar saldo em conta. E acertar no ano que vem, de repente, o prefeito que vier não vai deixar acertar. Então, a fonte é fechadinha direto. Etapas da proposta setorial. Diagnóstico e análise de desempenho dos órgãos, né? Você vai colocar o diagnóstico do que foi determinado no PPA, como procedeu e reavaliar isso para colocar no orçamento. Determinação dos limites orçamentários para a programação, valores referenciais de custeio. Tem alguns municípios que utilizam a meta de distribuição do orçamento mensal, que trava o secretário, quando ele vai efetuar um encaminhamento de compra, trava o secretário se ele já gastou a mais do que ele tinha de liberação de cota por mês. São poucos lugares que utilizam isso. Então ele fica limitado àquilo. Só que isso também tem um risco muito grande de limitar o cara
cidade grande não, mas cidade pequena do interior, daí aquele secretário pega e começa a comprar as coisas por fora, né? E daí fica o município com aquela situação. Eu tenho uma realidade na contabilidade, né, que está no portal de transparência, a eleição chegando e a oposição em cima dos fornecedores, o fornecedor dizendo, eu tenho tanto para receber da prefeitura e não recebo. Daí o cara entra no portal e não tem nada. Ele comprou e foi jogando, jogando, jogando. Uma outra coisa de análise de orçamento para vocês ver se uma gestão está sendo eficiente ou não. Pega o mês de dezembro e o mês de janeiro do município. Por ali você já sabe se existe um planejamento mais ou menos ou não de gasto. Quando você se depara no mês de dezembro, em que é só empenhada a folha e mais nada, e daí a despesa do mês de janeiro corresponde a 2 meses de arrecadação, você pode ter certeza que ele estava com um déficit orçamentário imenso, para não dar déficit para fechar as contas no tribunal, ele jogou tudo no comércio para fora e vamos no exercício seguinte. E como que faz agora no último ano? Né? O cara vai tentar concorrer a uma reeleição, com um custo imenso de campanha, etc. e tal, e vai chegar dezembro e não vai conseguir fechar as contas dele. Daí, tem uma, deixa em resta pagar, reprova as contas, ou deixa o comércio bater nele depois. Então, são questões de planejamento que com essa ideia do portal, você consegue buscar tudo isso de como é procedido em cada um dos municípios. Fase 3, elaboração das propostas orçamentárias pelos órgãos e entidades. Então, a Secretaria de Saúde vai trazer aqui na Secretaria de Administração Geral do município, né, a proposta orçamentária deles, de acordo com os convênios, com as fontes de recurso, etc. Tal. Consolidação e formalização do projeto de lei orçamentária anual. Então, se alguém tiver condição de efetuar isso pelo setorial, o cronograma de funcionamento é esse. Porém, nós sabemos que a maioria dos lugares era feita a 4 paredes ou a 2 mãos, né? É o contador com ele mesmo que faz. Esse é o grande risco que gera, porque o que acontece? Nossa profissão, nós temos um lado muito negativo, assim, perante a administração, quanto ao contador. Ele não vê que o contador pode ser um médico das contas dele. Ele vê o contador como um mal necessário e ele acha que ele é refém do contador. O contador diz que tudo não pode, né? Mas na hora de sentar, de planejar, de ter estrutura, ele não faz isso com o contador. Depois que está feito, chega aqui, ó, arrume, se vire. E a coisa está afunilando de uma maneira que não tem mais como resolver depois. E isso o próprio portal pega. Por exemplo, a tesouraria devolveu um recurso de um convênio X lá para o Ministério. Para o Ministério X. A pessoa vai acompanhar o convênio no Ministério, vê que lá está a devolução. Cadê a contabilização? Não está. Não foi passado para a contabilidade. E o empenho na execução, a gente vai ver amanhã, ele tem que ser prévio. Outra coisa de fechamento de conta, de má formação do orçamento, é situações do seguinte, deu déficit orçamentário, já está empenhado, eu não tenho o que fazer, eu cancelo todos os empenhos, inclusive liquidados, que é proibido, e reempenho em janeiro. Daí eu tenho um empenho de janeiro com uma nota que foi entregue em dezembro. Joinha, né? Nesse sentido. A lei orçamentária anual é uma lei ordinária formal, pois percorre todo o processo legislativo. Discussão, votação, aprovação e publicação. A LOA é o documento que reúne a gestão anual dos recursos públicos e nenhuma despesa poderá ser realizada se não for por ela autorizada ou por lei de crédito adicional. É conhecido como a lei dos meios. Por que lei dos meios? Que é como pode ser feito depois. Porque é um meio para garantir os créditos orçamentários e recursos financeiros para a realização dos planos, programas, projetos e atividades dos entes governamentais. A lei orçamentária anual é um instrumento de planejamento que operacionaliza
no curto prazo, os programas contidos no plurianual. Tipos de orçamento. O surgimento do orçamento público está intimamente ligado à ideia de controle. Prova disso é que o orçamento originou-se pela necessidade de regular a discricionariedade dos governantes na destinação dos recursos públicos. Aí nós passamos por uma fase que teve vários tipos de orçamento aqui no Brasil. Orçamento clássico ou tradicional, aquele previsto na Lei 4.320. A prática orçamentária federal antecede a Lei 4.320 e baseava-se na técnica tradicional do orçamento. Essa técnica clássica produz um orçamento que se restringe à previsão da receita e à autorização da despesa. Ou seja, é este vício que muitos de nós temos até hoje. Inclusive lá no Legislativo. De só analisar a peça orçamentária. Então chegou quanto de receita, quanto de despesa, está aprovado e vai embora. Mas não viu se tem a vinculação lá nas ações do PPA. Eu sempre brinco que às vezes você tem uma dificuldade maior para trabalhar com pessoas que entram para ser gestor, que foram gestores, prefeitos, antes da lei de responsabilidade fiscal. Tem alguns municípios aí que eu tenho visto registro de candidatura de pessoa que foi o primeiro prefeito da cidade, ou que foi prefeito lá na década de 90. Eu não trabalhei na década de 90, eu comecei a trabalhar em 99, mas o que acontece? Esse tipo de prefeito, ele não quer saber se tem documentos, se não tem, se tem LDO, se tem PPA. Ele põe na cabeça dele que ele vai fazer uma praça ali, ele vai fazer a praça. E era esse tipo antes de 2000, era esse tipo de orçamento que era feito. Então lá tinha a construção da prefeitura, eu não quero construir a prefeitura, eu quero fazer uma praça. Vai lá, tira da prefeitura e joga para a praça. Hoje, se não tiver a prefeitura e a praça no PPA, se tiver só a prefeitura, vai ter que ter a prefeitura. Ou vai ter que elaborar um projeto de lei para alterar o PPA, depois alterar a LDO e depois alterar o orçamento. Orçamento de desempenho ou realizações. A evolução do orçamento clássico trouxe um novo enfoque na elaboração da peça orçamentária. Evidenciar as coisas que o governo compra passa a ser menos importante que em relação às coisas que o governo faz. Assim, saber o que a administração pública compra tornou-se menos relevante do que saber para que se destina a referida aquisição. O orçamento de desempenho, embora já ligado aos objetivos, não pode ainda ser considerado um orçamento programa, visto que lhe falta uma característica essencial, que é a vinculação ao sistema de planejamento. Então, esse orçamento aqui já não cabe mais para nós hoje, a nível de Brasil, porque o próprio Ministério Público está em cima da gente com a questão, inclusive, do almoxerifado. Vocês viram no portal de transparência que tem que ter a questão do almoxerifado. Quem não está preenchendo isso do almoxerifado, tome um certo cuidado, né? A própria questão das peças orçamentárias também, as peças de demonstração contábil, tem alguns sistemas que eles não fazem automaticamente se você não tiver, como é que eu digo? Não tiver sistema de almoxerifado, você compra do mercado e leva para a escola ou coisa assim, cada entrada de material de consumo em determinados sistemas de contabilidade, ele cria um crédito numa conta de estoques. Tem alguns sistemas que fazem essa baixa automática e outras não. Você tem que entrar e fazer um lançamento contábil. E esses dias eu me deparei com um balanço do município que eu achei um absurdo, que ele tinha 28 milhões de estoque. 13, 14, 15. Ninguém da empresa de sistema orientou o contador que era para fazer aquilo. O que aconteceu? O Tribunal de Contas emitiu um processinho do sistema lá do Cigarp, dizendo o seguinte:
perguntando sobre o sistema do almoxerifado, se existia ou não existia, quem que era o funcionário que controlava, e quais que eram as ações que estavam sendo efetuadas para vincular o saldo real desses produtos com o saldo contábil que existia. Que era inadmissível ter 3 milhões de estoque de gasolina, por exemplo. 3 milhões de reais de estoque de gasolina. Então, tudo tem que ter a questão do sistema. Em 1999, foi lançada a Portaria 42, que determinou que no Brasil o orçamento fosse orçamento programa, que é o nosso orçamento que nós temos hoje, né? Que ele é vinculado a um programa lá do PPA, uma ação do PPA, função, subfunção, toda a estrutura determinada por essa portaria. Essa técnica orçamentária foi introduzida na esfera federal pelo Decreto-Lei 200, de 23 de fevereiro de 1967. E depois, com essa portaria, passou a ser aplicado nos municípios. Que menciona orçamento-programa como plano de ação do governo federal, quando em seu artigo 16 determina: em cada ano será elaborado orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à aplicação coordenada do programa anual. Aí o que aconteceu? 2002, 2003, eu até vi um orçamento dessa maneira e na época eu me assustei. Esse orçamento-programa, ele vem vindo numa escala de detalhamento. Quanto a essa portaria 42, ela diz que o município poderia escolher o grau de detalhamento que ela queria. Então, hoje nós temos que ir aqui até, por exemplo, 33, 90, 30, porque o nosso tribunal exige. Mas, lá em 2002, 2003, quando estava começando sim a EMA, essas coisas, colocava-se só até aplicações diretas. Então, o orçamento que ia para a Câmara era só até aplicações diretas. Eu não tinha quanto que era de pessoal, quanto que era... E daí era aquela festa no ano, né? Eu gastava o que eu queria, da maneira que eu queria, o orçamento era inteiro meu. Se eu gastasse tudo em material de consumo, o problema era meu. Se eu gastasse tudo em pessoal, lógico, separando da LRF, o problema era meu. Se eu não me engano, em 2005, o nosso Tribunal de Contas aqui do Paraná, através de uma resolução, determinou que fosse colocado até o nível de detalhamento da despesa. E temos o orçamento participativo. A população está tão descrente na classe política e na administração pública, que se você solicitar para determinados lugares que a população venha e compareça para elaborar o orçamento participativo e depois faça a avaliação, todo mundo corre. Então, é uma questão muito difícil de você conseguir implementar. Logicamente que o orçamento participativo para o gestor é a melhor coisa do mundo que tem, porque é a comunidade que determina. Então, deu errado, eu fiz o que a comunidade pediu. Os orçamentos públicos nas democracias representativas são elaborados pelos poderes executivo e legislativo. Aliás, a principal razão da existência do legislativo, na sua função precípua de representação popular, está na coparticipação com o executivo na alocação dos recursos públicos por intermédio da elaboração dos orçamentos. Nós sabemos que determinados lugares, a Câmara nem passa para o contador dar uma olhada, o contador da Câmara dá uma olhada no orçamento. Simplesmente, se for a maioria do prefeito, aprova tudo, ou se for a maioria da oposição, tenta engessar ao máximo o orçamento. O orçamento participativo incorpora a população no processo decisório da elaboração orçamentária, seja por meio de lideranças da sociedade civil, audiências públicas ou por outras formas de consulta direta à sociedade. Trata-se de ouvir de forma direta as comunidades para a definição das ações de governo, para a resolução dos problemas, para elas considerados prioritários.
Quando a gente convoca a população para uma audiência pública de elaboração do orçamento, dependendo do lugar, vai 3, 2 pessoas, às vezes nenhum. Então, a questão do orçamento participativo, ela tem que ter um trabalho muito grande de divulgação, de preparação para a população, e eu vejo assim que para implementar ele, para funcionar 100%, demanda no mínimo 2 gestões para conseguir que a população pegue gosto, digamos assim. Quais que são as diferenças entre orçamento programa e orçamento tradicional? No orçamento tradicional, ele é dissociado, planejamento e programação. No orçamento programa, é o elo de ligação entre o planejamento e as funções de governo. No tradicional, o que pretende se gastar ou comprar. No programa, o que pretende realizar. No orçamento tradicional, parte-se da previsão de recursos para execução das atividades. A previsão dos recursos é a etapa final do planejamento. Critérios de classificação, unidade administrativa e elementos. E critérios de classificação, função, subfunção, programas e ações. Tá? Então, essas são as principais diferenças entre orçamento tradicional e orçamento programa. A compatibilidade da LOA com o PPA e a LDO. Programas e ações com suas metas, na LDO e no PPA, requerem recursos. E as dotações provêm os recursos para as ações. Então, como a gente falou lá em etapas, programas e ações cadastradas lá no PPA, com anexos para cada ano do que essas ações vão ser executadas, e o orçamento vem para dar a cobertura desses recursos para essas ações e programas. Sistema de codificações permite identificar se há a compatibilidade. Tem alguns sistemas de informática que, se você for elaborar, por exemplo, um convênio novo que chegou e ao invés de você colocar dentro daquela secretaria, numa atividade, você quer deixar bonitinho, separadinho, criar um projeto. Porque é uma execução finalística. Criar um projeto. Quando você vai para criar esse projeto, o programa já trava dizendo que não faz ligação no PPA. Então, o que acontece? Você vai ter que entrar lá no módulo do PPA, criar esse projeto, esse programa e essa ação, para depois vir montar aqui dentro do orçamento. Então, quando vocês fazem um projeto de abertura de crédito adicional, especial, vocês já devem efetuar menção lá na súmula da lei que altera o PPA, altera a LDO e cria a dotação no orçamento. Tem algumas câmaras que não estão acatando isso, principalmente quando a oposição. O contador e advogado da Câmara, eles dizem o seguinte, que para ter efetividade disso no orçamento, tem que mandar uma lei alterando o PPA, aguardar que ocorra todo o trâmite do regimento interno, não aceitando o regime de urgência. Aí, depois de aprovada, manda-se um outro projeto para alterar a LDO, para só, por fim, mandar o projeto de alteração orçamentária. Se nós formos analisar friamente, eles têm razão. Porque como que no corpo de uma única lei, eu vou alterar as 3? Né? Mas na maioria dos lugares passa. Porque eles dizem o seguinte, como que eu altero uma lei que não tenha publicação na lei anterior? E esse instrumento de integração, ele vai efetuar, através do programa, que ele seja planejado, orçado e gerido, através dessas 3 bases. O que é o orçamento programa?
É um instrumento de planejamento que permite identificar os programas, os projetos e as atividades que o governo pretende realizar, além de estabelecer os objetivos, as metas, os custos e os resultados esperados e oferecer maior transparência dos gastos públicos. Nessa questão aqui de resultados esperados, nós temos que preencher em cada um dos itens lá os objetivos do milênio e as metas físicas para poder dar atendimento a isso. Quando o sistema contábil lá não faz essa vinculação em determinada circunstância, você encaminha o orçamento para a Câmara pode devolver para você. Que naquela elaboração do orçamento não consta a meta física a respeito dessa atividade. Quando você tem a meta física e a meta financeira, no final do exercício é feita a avaliação com base nisso. Quantas pessoas você atendeu? Aí que também já gera uma questão que não existe uma gestão efetiva nessas metas físicas. Que o que acontece? Dá dezembro lá, você vai conseguir falar com a assistente social, com a chefe lá da assistente social, de quantas crianças ela atendeu pelo PET? O que a maioria dos contadores faz? Repete a mesma meta física que tinha ali para programa. E para a obra, você fez ou você não fez, é o percentual que foi pago dela. É um sistema que presta particular atenção àquilo que um governo realiza como educação, assistência médica, segurança, mais do que adquire como serviços, materiais e equipamentos. Foi introduzido com o decreto 267, porém entrou efetivamente em atividade a partir de 2000, por efeito da portaria 42 de 99, que introduziu a classificação gerencial da despesa, funcional e programática. Por que foi feito isso aqui? Já uma entrada junto com a lei de responsabilidade fiscal, que vocês sabem que antes de 2000, o orçamento era feito pela despesa e não pela receita. Então o que acontecia até 99? O índice de resta a pagar nas contas dos municípios era monstro, porque o que acontecia? Efetuava a previsão pela despesa e não pela receita que entrou. Então, todo final de ano tinha déficit orçamentário e jogava para o ano seguinte resta a pagar, e assim ia. Disso gerou uma situação que várias pessoas não sabem, mas vocês lembram que final de 99, começo de 2000, houve aquele boom de extinção de fundo de previdência nos municípios. Aquilo tudo foi uma armação, alguns técnicos da época armaram que foi o único jeito de livrar os prefeitos da aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Eu conheço município que deixou 4 meses sem pagar os servidores, e daí chamou os servidores lá e falou o seguinte, chamou para uma assembleia, o único jeito que eu tenho de pagar vocês é extinguindo o fundo de previdência e repassando o dinheiro para a prefeitura pagar a folha de vocês. O porquê disso? Ele tinha todos os restos dele que ele tinha que pagar. Então, se ele não pegasse o dinheiro do fundo de previdência para pagar essa folha de pagamento, não sobraria o dinheiro da folha para ele pagar as contas dele e zerar as contas no final do exercício no final de 2000, que era a aplicação da lei. A partir de 2000, adotou-se essa funcional programática e só se pode orçar a despesa de acordo com o que você tem baseado na arrecadação da receita dos 3 anos anteriores, projetados 2 para frente. Características desse orçamento-programa. Integração do planejamento e orçamento, quantificação dos objetivos e fixação das metas, relação do insumo-produto, alternativas programáticas, acompanhamento físico-financeiro e avaliação de resultados e gerência por objetivos. Agora, se isso fosse aplicado na prática, quanto a esses 2 itens aqui, de avaliação dos resultados e gerência pelos objetivos,
você teria um resultado diferente nas contas municipais hoje. Eu volto a dizer, volta tudo lá para a gente e é resolvido tudo dentro da sala da contabilidade. O gestor, muitas das vezes, nem sabe dessas questões que acontecem. Para chegar nesse orçamento programa, o que eu tenho que fazer? Pesquisar a realidade para daí dar soluções e criar esses programas e ações para atender essa resolução. Só é possível elaborar um plano voltado para os resultados junto à sociedade se houver pesquisas visando formar banco de dados e assim obter um diagnóstico. Com base nelas, se criam os programas para solucionar os problemas com os objetivos claramente definidos, mensurados por indicadores. Hoje tem N situações de você ter os indicadores. Tem alguns sistemas que são vendidos para gerenciamento da saúde e eu não conhecia. Esses dias eu vi um e achei até muito interessante. Que ela traz todo o diagnóstico da família através daquela pessoa que buscou o atendimento na saúde. Tem quantas pessoas, tem o censo municipal, tem o PIB, tem a renda da família, tem a principal ocupação, a delimitação dos problemas, como que a pessoa fez para chegar ali, que remédio que ela levou. Então você tem uma série de projeções que trazem praticamente prontas para a contabilidade para se criar, no caso do ano que vem, a questão do PPA. Lógica da construção de um programa. Como que eu crio um programa para atender? Né? Primeiro, tem aqui embaixo a sociedade, que vai trazer as causas, né? Causa 1, causa 2, causa 3, que chega no problema, aonde eu vou criar um programa e vou dar um objetivo e um indicador de quanto por cento desse programa eu vou resolver nos 4 anos do PPA. Então, assim, pessoas atendidas, como fala lá, né? Que daí você tem casos que vai simples preenchendo ali e preenche a mesma quantidade todo ano. A verdade não é assim que funciona. Porque veja bem, se eu tirei 500 pessoas daquele problema em determinado ano, eu não posso dizer que a minha meta continua sendo 500, se aquele programa atende justamente um foco de um determinado lugar onde tem 500 pessoas. Eu já atendi elas. Então, a primeira fase da execução do programa já foi feita. Dentro de um ano, analisando a curto prazo, eu já consigo avaliar o que aconteceu e revisar esse plano para frente. Só que o que acontece? Infelizmente, é só no papel que fica essas questões. O que é o programa? Instrumento de organização da ação governamental. De um programa, essa aqui é a estrutura do nosso orçamento. De um programa vai gerar ações, que vai gerar projetos ou atividades e operações especiais que terão metas e valores. Cada programa identifica as ações necessárias para atingir seus objetivos, sobre a forma de projetos, atividades e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas. Como que funciona o programa? Para criar um programa, né? Instrumento de ação governamental, do qual articula iniciativas públicas e privadas, visam a solução de um problema ou demanda da sociedade e é mensurado por indicadores, metas e custos estabelecidos no PPA. As ações, né, que cada programa pode ter 10, 12, 15, uma ação, dependendo do tamanho do programa. Operações das quais resultam produtos, bens ou serviços, contribuem para atender o objetivo de um programa e dele surgem projetos, atividades e operações especiais. Então, no programa, nada mais é que aquela questão assim, saúde para todos, educação nota 10, é aquele slogan de campanha
candidato, digamos, entre aspas, que ele coloca no programa para benefício daquela área, seja saúde, educação, pátio de máquinas, transportes, agricultura, são as bandeiras de campanha do gestor. Infelizmente, como eu comentei lá no começo do curso, tem municípios que há mais de 20 anos nem o nome dos programas não muda. Que é o mesmo orçamento, então, ou seja, não se tem uma mudança assim da estrutura de governo. Ou seja, o gestor é refém de alguém que faz aquilo. Então, dentro do programa, eu tenho as ações para gerar um produto com data de início e término. O projeto. Dentro de uma ação, eu tenho que separar o que é projeto e o que é atividade. Projeto resulta em um produto que aperfeiçoa ou expande a ação de governo. É limitado no tempo. Então, eu não posso ter como projeto manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é uma atividade. Então, só quando é finalístico, com prazo determinado, que eu posso considerar um projeto. Geralmente dá origem a atividades ou expande e aperfeiçoa as existentes. No caso do projeto, né, data de início e término, e os valores financeiros e a meta para cada um dos exercícios. E a atividade nada mais é que produto necessário à manutenção do governo. Então, toda a estrutura de vocês lá, daquela lei da estrutura administrativa do município, para manter essa estrutura administrativa, é mantida através de atividades. É permanente e contínua no tempo. Só posso tirar ela através de uma reformulação da estrutura administrativa do município. Por exemplo, eu tenho Secretaria de Transportes. E na minha ideia de gestor, para separar isso, para ter um fluxo melhor da informação e ter qualidade de gestão e saber exatamente o que eu gasto, eu divido ela através de um projeto de lei em duas secretarias. Eu crio duas estruturas, crio Secretaria da Cidade e Secretaria do Interior. Então, esta atividade da Secretaria de Transportes vai deixar de existir, porque a Secretaria deixou de existir, e eu vou criar duas atividades novas, com códigos diferenciados, para a Secretaria do Interior e da Cidade. Visa a manutenção dos serviços públicos ou administrativos já existentes. Então, na ação da atividade, ela consta aqui, ó, aquisição de produtos para comercialização, formação de estoques públicos e gestão e administração dos programas. Todas vêm com o código 2, tá? Projeto é 1, atividade é 2. E tem numerações separadas também. Você tem, por exemplo, do 1 ao 100 projetos, do 1 a 100 atividades. Segue sequência numérica. Tipos de programas do PPA. Apoio administrativo e programas finalísticos, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Os programas finalísticos, eles são vinculados a projetos, tá? E o apoio administrativo é todo vinculado às atividades. Sim. Aí depende da situação. Eu esqueci também. Você repita a pergunta para os internautas poderem acompanhar também. Então, a aquisição de veículo, então, ele é um projeto, né? Como eu tinha dito. Então, ele não pode ser adquirido na atividade, no caso. Aí você tem que efetuar uma menção lá no teu PPA. Você tem que efetuar da seguinte maneira. Se o meu PPA existia um programa
de renovação de frotas, através desse programa de renovação de frotas, com ações para cada um dos órgãos do município, ou seja, para a saúde, para a educação, para a administração, eu tenho que criar projeto. Se o teu PPA tiver desta maneira, programa de renovação de frotas. Se o teu PPA não constar nenhum programa em relação à renovação de frota ou melhoria de transporte, alguma coisa nesse sentido com esse nome, você vai ter em cada atividade, ou seja, por exemplo, Secretaria de Saúde, você vai ter uma conta 449052 de material e equipamento permanente. Então, desta maneira, você vai empenhar na atividade, porque você não tem um projeto determinado lá no teu PPA. Quando eu falo justamente nessa ligação do que está o PPA, é o que você vai trabalhar dentro do teu orçamento. Por exemplo, determinados municípios, eles fazem o seguinte, na compra de veículos. Deixam algumas secretarias como atividades e a ação foco, que o veículo é específico para aquela atividade, cria-se um programa. Então, por exemplo, lá no programa Saúde para Todos, vai ter uma ação dizendo assim que aquisição de ambulâncias. E isto você tem que criar um projeto. Agora, se em determinado momento eu só tenho um programa e a ação lá é manutenção das atividades do posto-saúde, por exemplo, ou manutenção das atividades do hospital municipal, e eu quero comprar uma ambulância, eu tenho que dispor essa ambulância lá dentro da atividade. Tudo depende de como vai se comportar o teu PPA. Então, o que acontece? Os prefeitos, geralmente, eles pedem para colocar como projeto aquisição de veículo para o executivo, para o gabinete do prefeito, que seja num projeto à parte, que ele vai comprar, tipo, um no primeiro ano do PPA e um no último, carros voltados para a saúde e maquinários em geral para atendimento a estradas do interior. Então, tudo que é de um volume maior, eles preferem criar projetos para isso. Mas isso tem que ser criado, como ano que vem é o ano de elaborar o PPA, tem que ser criado lá dentro do PPA. Eu não posso ter um projeto se não tiver uma vinculação lá com o programa, tá? Com uma ação do programa. Então, assim, se eu tenho uma ação lá que fala em manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, eu não posso criar um projeto para isso, para aquisição do veículo dentro dessa ação. Eu tenho que ter uma atividade para esse fim. Conteúdo do PPA. Conforme o artigo 165, estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras despesas decorrentes, bem como os programas de duração continuada. O que é cada item desse? Eu sei que tem horas assim que os conceitos ficam um pouco chatos, mas para a gente chegar lá no final e vocês entenderem o cronograma que eu vou passar para vocês, eu tenho que passar esses conceitos para vocês entenderem. Então, diretrizes. Orientações gerais que nortearão todas as etapas do PPA. O que é? Aquela pesquisa de campo de cada um dos setores, né, de como vai proceder isso. Para quais são as ações para estancar esses problemas. Objetivos. Discriminação dos resultados que se pretende alcançar. Exemplo, melhorar a qualidade do ensino, combater a carência alimentar. Metas. Especificação e quantificação física dos objetivos definidos. Exemplos, capacitação de 100 professores, distribuição de 500 cestas básicas, construção de 5 postos de saúde. Só fugindo um pouquinho do tema do orçamento, distribuição de 500 cestas básicas. Se algum dos prefeitos de vocês forem à reeleição esse ano, tome muito cuidado com isso aqui. Por causa do nosso querido amigo Portal. Quais são as bases de denúncias que vão ocorrer na Justiça Eleitoral contra os gestores públicos quando se refere a Portal? O que foi distribuído nos anos anteriores?
Não é financeiro, é quantitativo. Então tem lá, 2014 eu distribuí 50 cesta básica através de um programa que era registrado as famílias, etc, etc, tal. 2014, a mesma coisa. 2015, a mesma coisa. E agora eu jogo para 500. A própria denúncia para o Ministério Público ela vai estar amparada com a cópia dos empenhos que estão no portal. Que foi 50 num ano e agora foi para 500. Então tem que ter muito cuidado com essa execução aqui. Outra coisa que vocês têm que cuidar tanto para a elaboração do orçamento como com créditos suplementares. Não pode ser feito crédito suplementar para programa de distribuição de qualquer tipo de material de distribuição gratuita e subvenção social esse ano. É o que estava consignado no orçamento do exercício anterior. Quanto à subvenção, eu vou falar um negócio também que vocês têm que encaminhar para a Câmara, quando encaminha a proposta orçamentária, de qual o valor consignado no orçamento para a possível distribuição de subvenção social. Um plano de distribuição. Nos exercícios anteriores, você já tinha quais que eram as entidades que iam receber. Por exemplo, a PAI, escola tal, associação de karatê, associação de xadrez e assim por diante. Este ano, como vai ter que efetuar o credenciamento em 2017, vocês só têm que consignar explicativo que vai ser disponibilizado o valor na área de educação, de assistência social, de cultura, tantos R$1.000 para dar atendimento às subvenções sociais credenciadas. Então vocês têm que consignar isso depois, para não estar efetuando decreto depois para corrigir isso, de valores. Correção de valores. É um planejamento que tem que ser efetuado antes. Despesa de capital. São os investimentos. Aquisições de bens móveis, aquisição, construção de bens imóveis. Sempre os projetos são vinculados, na maioria das vezes, a esse tipo de situação de despesa de capital. Despesa corrente, você vincula, separado em projeto, ações que venham te trazer resultados a curto prazo. Então, se eu tenho uma determinada ação lá no PPA, que ela é 4, 5 anos, e que é um programa do município que vai ser continuado pela eternidade do município, ele é uma atividade e não um projeto. Despesa decorrente, são despesas decorrentes dos investimentos previstos no PPA. Pessoal, material de consumo, equipamentos. Programa de duração continuada, são programas cuja execução ultrapassa um exercício financeiro. Exemplo, programas de assistência social de caráter permanente. Então, tudo que vai passar de um exercício para o outro, ele é continuado. Quanto à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, dando ênfase aos programas, ações, projetos e atividades planejados no PPA para serem realizados naquele exercício a que se refere, conforme a previsão, confirmação dos recursos. Quando vocês encaminham o PPA, é lógico que vai ter uma série de mutações ano a ano que vai refletir lá no orçamento. Por exemplo, aquela despesa de pessoal que naquele primeiro PPA vocês fizeram lá em 2013, que ia entrar em 2014, provavelmente com os reajustes, com contratação, com concurso, ele não é mais a realidade do que está no orçamento. Então, vocês têm que encaminhar uma readequação de valores com base na receita para ficar igual ao que vocês estão encaminhando agora. Tá? Há também outras determinações da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal em termos de conteúdo, inclusive a necessidade dos anexos de metas e riscos fiscais. Serão apresentados em slides posteriores. Conteúdo da LDO.
Conforme a Constituição Federal, a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Então, assim, tudo que vocês vão colocar no orçamento, seja para elaboração ou para execução, vocês têm que ter o respaldo na LDO. Eu dei um curso esses dias atrás, aqui mesmo, e que teve um aluno que comentou a respeito, um curso de LDO, comentou a respeito que eles estavam com um problema imenso com o Tribunal de Contas por causa da LDO. Que na LDO deles não previa nenhum tipo de contratação de pessoal por concurso, nada. E o município foi denunciado e uma série de coisas, o prefeito caiu, entrou outro prefeito, e o Ministério Público determinou que fosse extinto todos os cargos em comissão e efetuado concurso. O prefeito, para atender o Ministério Público, foi e fez tudo isso. Mas não observou que na LDO dele vedava, ou era omissa a esse tipo de situação. Quando foi o processo do concurso para o tribunal pediu, eu quero ver a previsão na LDO para essa contratação. Não existia. Então, o PPA, a lei do PPA, o corpo da lei do PPA, ele é uma folha mesmo. Uma folha ou duas folhas. A LDO tem que ter no mínimo 15. E às vezes você se depara com uma LDO que tem 2 folhas de lei. Então ela não prevê nada do que pode ocorrer no orçamento. E daí coloca na lei orçamentária depois, não está em consonância com a LDO. Então tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de mudança que ocorra, se ela está disposto na LDO. Também irá dispor sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Conforme a lei de responsabilidade fiscal. Primeira coisa, equilíbrio entre receita e despesa. Critério e forma de limitação de empenho, que é aquele decreto que a gente faz de programação financeira 30 dias após a aprovação do orçamento. Né? Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados de programas financiados com recursos do orçamento. Condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas ou privadas. Anexos de metas fiscais e riscos fiscais. E regulamentação sobre a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Forma de utilização e montante da reserva de contingência, que é o que nós vamos ver também lá na frente um pouquinho. E regulamentação sobre a concessão e ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita. Nesses 2 itens aqui, quando fala da reserva de contingência, se na LDO de vocês for omissa, vocês não podem cancelar lá em dezembro o valor da reserva de contingência para utilizar em outra dotação, se não ocorrer os riscos fiscais previstos na LDO. E quanto à renúncia de receita, vocês têm que ter naquele demonstrativo de renúncia de receita da LDO, as receitas e a forma de compensação para que vocês possam efetuar isso no exercício seguinte. Então, o que está acontecendo? Tem prefeito que não vai à reeleição agora e que ele quer judiar um pouquinho da situação do prefeito que vinha lá na frente. Aquele prefeito que não apoia ninguém, que eu sou mais eu. É esse tipo de prefeito. O que ele faz? Ele tira do anexo de meta fiscal a renúncia da receita. Não prevê a renúncia da receita. Vem um outro prefeito, vai querer incrementar a arrecadação e vai querer criar um refis. Se não tiver previsto aqui a renúncia da receita para descontar juro, multa na LDO, ele não pode fazer o refis. E tem N municípios que fazem o refis numa lei separada, sem vinculação com a LDO. Qualquer denúncia pode dar uma improbidade administrativa para o prefeito. Eu vou liberar vocês 10 minutos para um café.